A semana passada a gente finalizou trocando a peneirinha do cárter, colocando as capas de tucho e deixando os balancins lá no banho da NASA. Tá, um pouquinho antes da Bianca chegar aqui para a gente começar a filmagem, eu já retirei a junta antiga, já dei uma limpada aqui. E a gente, como vai usar a bomba com entrada e saída, a gente não vai usar os prisioneiros que normalmente a gente está acostumado. A gente vai usar os parafusos Allen que vem junto com a bomba. Eu vou usar o trava-rosca para fixar os parafusos e para que eles não fiquem soltando, que pode gerar um pequeno vazamento aí na bomba, que é, enquanto ele pode acontecer aqui em casa, é muito fácil da gente resolver, mas vai ser muito chato se, por exemplo, o Carlos resolver viajar e de repente aparecer um vazamento. Então a gente garante com o trava-rosca que esses parafusos não vão soltar por vibração. Tá, e para que a gente consiga garantir a boa fixação do trava-rosca, eu já joguei um pouquinho de citros, tá? Isso é uma escolha minha, tá? E isso daqui também eu faço por minha própria conta, mas passando os citros e dando uma limpada assim, eu garanto que eu vou ter o mínimo de óleo dentro da rosca, tá? Com o objetivo de que a gente consiga fazer com que o trava-rosca ele de fato encontre uma superfície aí na qual ele possa formar uma superfície boa de contato. Então eu vou terminar de limpar as roscas aqui para a gente já poder começar a limpar a bomba. É claro que você tem que tomar muito cuidado com o cotonete para não soltar nenhum fiapo. Se você perceber algum fiapo de algodão entrando no motor, você não faz mais do que a sua obrigação se você remover. Bom, aqui na minha mão está praticamente a minha peça preferida da EMP. A gente historicamente aí começou instalando na combinha da Bianca. O resultado foi impressionante. Logo na primeira partida a gente percebe um motor mais silencioso e com funcionamento mais estável. Tá, o mesmo corpo da bomba é usado naquela que tem o filtro integrado que a gente montou no Puma do Paulo. E é uma alternativa caso o seu escapamento não seja um obstáculo aí para o filtro ficar integrado ao suporte da bomba. Particularmente, a minha escolha é sempre essa, porque a gente tem uma liberdade maior para escolher tanto a posição do filtro como o tamanho do filtro. Então, se vocês lembram do filtro que a gente montou na combinha da Bianca e do filtro que está no Fuscati, a gente consegue usar um filtro bem maior do que o que a gente teria condições de colocar naquele que tem o suporte integrado. Então, certamente é a minha peça preferida. O código dela está aqui, ó, 169702-0. Então a gente vai fazer a montagem dela agora no motor do Fusquinha do Carlos. Como a gente já teve a oportunidade de mostrar em outros motores, a gente está só untando, é isso mesmo, né? Untando a junta com o óleo que a gente vai usar no motor, tá? Não, nada de cola. Jamais você vai usar cola numa junta desse tipo. Então a junta vai encaixar daqui, ela vai ficar entre o corpo da bomba e a carcaça do motor. Dessa forma, a engrenagem motora ela fica voltada para cima, ou seja, o furo vai ficar voltado dessa forma, tá? Agora a Bianca vai dar uma pausa porque eu vou precisar pegar um martelinho para dar uma pequena batidinha aqui. Pronto, já está na posição que a gente precisa. A engrenagem movida, a gente coloca, a sequência também não é muito importante, porque afinal as duas vão se encaixar. Eu estou colocando um pouco de óleo, simplesmente para facilitar aí a montagem.
mas absolutamente não tem segredo algum. Depois que você montou as duas partes, você vai pegar a junta que vai entre a tampa da bomba e a tampa e fazer a mesma coisa. Essa junta ela é bem fininha, tá? Ela parece quase que um papel de seda. Então você tem que tomar muito cuidado, tanto no momento que você estiver abrindo a embalagem, quanto no momento que você estiver montando, porque se você olhar meio feio para ela, é certo que ela vai rasgar e você vai ter dificuldade para fazer a montagem do jeito que deve ser feito. Uma gota é o suficiente para você garantir que os parafusos não vão se soltar. O mais comprido vem 3 parafusos menores e um maior. O maior ele vai ficar montado nessa posição aqui. E eu vou começar colocando ele. Claro que você tem que usar o máximo de bom senso aqui para no momento que você estiver fazendo essa montagem você não misturar o óleo com o trava-rosca. Por isso a quantidade de óleo aí que você vai usar é mínima. Eu acabei de fazer uma besteira enorme. Eu coloquei o parafuso maior em cima e ele não é em cima, porque aqui tem o rebaixo. Ele é embaixo, no lado da entrada e da saída, mas ele é aqui na parte de baixo. Usando a chave Allen normal, você vai fazer o aperto em cruz, da forma que a gente fez, e resista à tentação de colocar uma alavanca aqui, um pé de cabra, para fazer mais força do que o que você consegue fazer com a sua mão, porque senão você espana a rosca da carcaça. Então a bomba muito fácil de ser montada, já está pronta. Agora eu e a Bianca a gente vai preparar a lata que vai ficar aqui para poder montar a polia. A gente tem um pequeno detalhe aqui, quando a gente usa essa bomba, dá para perceber que essa chapinha da polia ela fica encostada nessa parte da bomba. Algumas chapinhas dessa daqui da EMP, elas já tem essa parte aqui rebatida, para ela não ficar muito próxima da polia. Essa daqui, por ser a original, a gente vai ter que rebater isso manualmente. Bom, a Bianca já está mostrando que a gente conseguiu descer um pouco a chapinha, e aqui nessa parte interna fica esse calombo meio esquisito. Então agora eu vou parafusar a chapinha na posição. Agora no momento de colocar a polia, eventualmente, dependendo da combinação da bomba que você usar, normalmente essa bomba ela pode ocasionar esse tipo de problema. Dependendo da bomba que você usar, da rebatida que você der aqui nessa chapinha, caso você não use aquela da EMP que já tem esse recuo dessa parte da chapa para abrir o espaço para a bomba, a tua polia ela pode acabar encostando aqui na chapinha e fazendo um barulho bastante inconveniente, pelo menos no início do funcionamento. Se for esse o caso, você pode comprar esse anel, que é um anel espaçador, vem ele e vai vir um anel para você dar a mesma distância na polia do dínamo ou do alternador. Tá? Eu só estou mostrando o anel, normalmente com a polia original não é necessário. Mas de qualquer forma, se a gente perceber que vai dar uma interferência, isso normalmente é causado porque eu não rebati aqui da forma que eu poderia ou que eu deveria, aí a gente vai usar o anelzinho. Agora a gente vai montar o eixo de balancins, ele ficou a noite toda no descarbonizante. Eu já montei, a gente não mostrou os detalhes porque isso já foi mostrado várias vezes, não tem mais segredo. Tá? O diferencial é que a gente deu uma pequena desbastada aqui na parte de baixo para poder usar os parafusos esféricos. Tá? Então no conjunto dos parafusos esféricos, além dos 8 parafusos, vem 4 calços, porque você precisa levantar um pouco o eixo de balancins para que essa partezinha aqui onde tem o esférico tem espaço ali, não somente para ficar embaixo do balancinho, mas como te permitir um pouco de regulagem. A Bianca está mostrando aí o cabeçote, ele está bastante carbonizado, e a proposta que eu vou fazer
Para o Carlos, para descarbonizar esse cabeçote, é simplesmente usar um óleo de boa qualidade. No caso, a gente vai, no momento que montar o motor no carro, vai usar o Rímola, que é para motores diesel, que vai ajudar na descarbonização. E ao mesmo tempo vou recomendar para ele uma coisa que certamente ele gosta bastante de fazer, que é viajar. Então, com o motor bem ajustado, gradualmente, não é de um dia para o outro, a borra vai desaparecendo do motor. A Bianca mostra que o distribuidor, eu coloquei já antes da Bianca aparecer aqui, eu já coloquei o rotor apontando para a marca do cilindro número 1. Por que motivo? Porque no momento que eu colocar o eixo de balancins, eu já tenho condições de fazer a regulagem de válvulas do cilindro número 1. Tá, então aqui eu vou encaixar, vou colocar as duas porcas que prendem o eixo. Eixo de balancins montados. Então agora é só a gente fazer o ajuste da válvula de admissão e escapamento com uma lâmina de 0,10 do cilindro número 1. Depois eu vou girar o rotor, fazer do cilindro número 2 e monto na sequência do outro lado. Como é um procedimento que a gente já mostrou em muitos vídeos e o tempo aqui está relativamente curto, a gente vai deixar para mostrar outros detalhes da instalação. O motor já está praticamente pronto para descer do suporte e ser colocado no carro. Mas aqui está o motivo da gente ter removido o motor do câmbio em primeiro lugar. Embreagem velha e gasta aqui, tá? Disco antigo aqui. Segundo o que eu conversei na Autopeças, 73, segundo o pessoa que me vendeu o conjunto aqui, é o ano que troca, então pode ser que tenha existido alguma mistura. Bom, de qualquer forma, rolamento novo do modelo que a gente precisa, não é aquele conhecido como de carvão, ele precisa do tubo guia, tá? Um chapéu chinês, uma construção mais moderna aqui pro platô, e certamente vai deixar o pedal muito mais macio, e o disquinho novo. Tá? Visualmente dá pra gente perceber um pequeno desgaste. Eu acredito que esse disco funcionaria ainda relativamente bem numa situação rastrelo, numa situação de emergência, tá? Mas o fato é que o trabalho para você descer o motor, não, na maioria das vezes, se você for pagar para alguém fazer, não justifica você pegar atalhos no momento de comprar as peças. Nada de remanufaturado, recondicionado, restaurado, são todas palavras que são usadas como sinônimos ali para indicar uma peça que não é nova. Ainda que uma palavra seja mais bonita do que a outra, eu acredito que justamente pela complexidade de você tirar o motor, na questão da embreagem, justifica você sempre usar o kit completo, rolamento, disco e platô novo, para evitar problemas. Então a gente vai primeiro colocar o rolamento lá no garfo do câmbio. Esse aqui é o rolamento que a gente encontrou montado aqui no carro, e isso daqui reflete exatamente o que a gente acabou de comentar. O ano de fabricação dele aqui, 2012, tá? É uma peça praticamente idêntica à que a gente está usando aqui, ano de fabricação 2015. Ou seja, há 3 anos atrás, por algum motivo esse motor desceu, mas no lugar da pessoa que fez o serviço já ter feito o serviço completo, para a gente não ter que refazer ele agora em 2015, provavelmente foi trocado o rolamento por um novo e o disco. Tanto que eu acabei de comentar que o disco está utilizável ainda. Mas a gente não pode reclamar 100%, porque se não fosse isso a gente não estaria tendo a oportunidade de fazer o vídeo e mostrar para vocês hoje. Esse rolamento é mais seguro do que o anterior, do que o antigo, quer dizer, porque ele, além do tubo guia aqui, ele tem 2 molas que travam ele para que ele não gire. Então ele fica muito bem montado aí. Agora é só a gente montar, antes de descer o motor, o disco e o platô. Olha, eu tenho ainda um eixo piloto
que eu comprei no desmanche, bem barato, e eu usei por muitos anos o eixo piloto. Essa ferramentinha aqui o Rodolfo tem, é muito barato e é uma peça muito melhor para você guardar e para você usar ela numa situação dessas, porque ela alinha muito mais rapidamente do que o pedaço do eixo piloto, que se você for pegar inteiro ele é desse comprimento, talvez você tenha que cortar, e muitas vezes ele tá com um desgaste aqui ou alguma coisa que pode acabar comprometendo um alinhamento. Então, se você não tem um eixo piloto, no lugar de você correr atrás de um, certamente essa daqui é uma ferramentinha que vale a pena a gente ter, ao contrário do extrator de prisioneiros. Então aqui eu coloco o disco. Antes de pensar em apertar o platô, eu centralizo ele com a ferramentinha que cumpre a função do eixo piloto. Agora são 6 parafusos M8 que eu vou colocar alternadamente, cada um a 120 graus, vou encostar o platô, depois eu coloco os outros 3. Bom, já apertei os 3 parafusos aqui, falta eu apertar os 3, e esse barulho que vocês estão ouvindo é porque aqui a gente aspira os carros também. Olha lá, a Kátia está aspirando o palio, provavelmente ele vai andar muito mais agora. Já está pronto o motor então, agora a gente vai precisar descer o motor daqui e colocar ali no chão para conseguir montar no carro. Como a gente está fazendo isso daqui em casa, essa parte chega a ser um desafio, porque a gente está só eu, a Kátia e a Bianca agora. Então eu vou segurar de um lado, vou descrever para vocês porque não vai dar para a gente mostrar, a Bruna está trabalhando. Eu vou segurar de um lado, a Kátia e a Bianca do outro, a gente vai colocar ali na madeira, e eu já vou aproveitar a presença da Kátia aqui e a gente vai posicionar tudo no lugar. Então o que a gente não vai mostrar é simplesmente porque a gente não tem condições de fazer, mas a gente já vai voltar com o motor prestes a ser colocado no carro. Bom, a gente está colocando o motor aqui, a Kátia está levantando ele para mim e eu vou equilibrar ele para encaixar ele na caixa de câmbio. Tá quase lá, a gente não apoiou o macaco no melhor lugar possível, mas a gente vai devagar. Ele tá indo sozinho. Levanta mais um pouco, cara. Mais um pouquinho. Pronto, agora você dá uma pausa e vai lá engatar uma marcha. Uns são mais fáceis, outros a gente acaba pegando de mau jeito, acaba fazendo um pouco mais força do que o normal. Mas esse daqui encaixou também sem muitos problemas. A gente sempre esquece de deixar o câmbio engatado, acaba tendo que fazer tudo meio que de improviso. Então agora eu vou entrar embaixo, vou montar as 3 porcas que faltam, uma ali e mais 2 embaixo. Eu e a Bianca, a gente deu uma acelerada aqui, já consegui montar o radiador de óleo, aquela chapa que fica ali entre o motor e o câmbio, tá? Coloquei os 2 tubos J e agora eu vou colocar o escapamento. A gente, como a gente vai usar uma bomba com entrada e saída, a gente acabou fazendo aquele pequeno suporte, igual tem no caso da combinha da Bianca e do Fuscatia, para segurar as mangueiras. Então, para que eu possa fazer essa montagem, o que eu vou fazer? Eu vou montar o abafador aqui agora na traseira, para que a gente possa encaixar as mangueiras e fazer a passagem pelo lugar certo. O Carlos escolheu a mesma mangueira que a gente usou no Fusca do Mauro, e eu já tinha deixado o Wagner lá da Flexpress de prontidão, e ele mandou, eu recebi de um dia para o outro praticamente. Claro, a gente está próximo, a gente está no mesmo estado, então ele colocou no Sedex num dia que eu pedi, no outro dia eu já recebi a mangueira. Então quero mandar meu agradecimento aí pro Wagner, que está sempre aí de prontidão para qualquer coisa que a gente precise. Bom, então agora eu vou fazer a instalação. A parte a Bianca, vamos entrar ali embaixo só para mostrar. A Bianca está mostrando da forma que ela conseguiu acesso aí.
Aqui eu estou montando a mangueira de entrada in, que vai ligado na saída out do suporte do filtro. Então eu vou começar por essa. Lembrando que a gente precisa sempre posicionar a braçadeira de forma que numa emergência a gente tenha um acesso fácil, seja com uma chave de fenda ou uma chave canhão, uma chave fixa, o que você conseguir girar aqui. E o motivo disso é simples. Eu não sabia no momento que a gente montou na combinha da Bianca e nem no Fuscati, mas com o tempo, pelo ciclo térmico aí de aquecimento, esquenta, esfria, a mangueira acaba mudando um pouco de formato e ela acaba ficando um pouquinho solta. Então eventualmente você pode precisar dar um reaperto na braçadeira. Então você precisa estar bem atento em relação a um vazamento repentino aí de óleo, seja aqui pelo suporte da bomba. No dia que a gente foi no encontro lá no Jardim das Perdizes, no segundo encontro das combinhas, que eu fui com o Fuscatia, ele estava vazando por aqui. E era um desses parafusos das braçadeiras aqui que estava tava um pouco frouxo. Então eu acredito que vibração, tudo, além de repente da braçadeira dar uma laceada, ou dar até mesmo uma soltada aqui no parafuso, a própria dimensão externa da mangueira provavelmente se altera aí com o tempo. Então vale a pena você ficar atento. Não vai soltar em uma semana, tá? Demora uns 2 ou 3 meses. Mas vale a pena você ficar atento para qualquer coisinha de óleo que pingar, ou mesmo antes disso, depois de uns 2 ou 3 meses, você perceber se você não tem que dar um reaperto. Claro que nada de super-homem para estragar a braçadeira, porque aí você também vai ter mais trabalho para trocar. A Bianca está mostrando o suporte do filtro já montado, braçadeiras numa posição fácil de você soltar individualmente cada uma das mangueiras. Você não depende de soltar uma para depois ter acesso à outra. A mesma coisa aqui, você tem 2 parafusos em posições distintas. Se você tiver um problema de vazamento, ou se você quiser soltar uma mangueira por algum motivo, você não depende de mexer na outra. Olha, aqui está o suporte que a gente fez, eu e a Bianca, para prender as mangueiras. 1,5 metro de mangueira é suficiente para você fazer essa montagem aqui. Agora eu já vou continuar a montagem. Posso inclusive já preparar o filtro para colocar ele aqui, para evitar dessa parte ficar aberta e correr o risco de contaminação. Aqui a gente vai completando devagar, porque o elemento filtrante vai absorvendo e vai deixando passar o óleo devagar. Aqui cabe mais ou menos 1 litro, tá? Eu gosto de usar Fran, esse Mali, também eu tenho boa experiência com ele. O MAN, uma dessas 3 marcas me deixam relativamente aí tranquilo, tá? Pronto, ele já está praticamente cheio. Agora é só a gente rosquear lá. Vale a pena você fazer isso, porque senão você, na primeira partida, vai demorar alguns segundos, muitos segundos, para encher o filtro. Ó, ele já está baixando de novo, tá? Vai demorar muitos segundos para ele encher o filtro, segundos preciosos que o motor já poderia estar pressurizado. Então assim que a gente acabar de completar ele de óleo, eu já vou rosquear ele lá no lugar. Já vou montar o suporte do dínamo. Próxima peça que a gente vai montar, coletor de admissão, o carburador. Hoje cedo, antes da Bianca acordar, eu já dei uma limpeza rápida com troca do reparo. Antes de você apertar o coletor aqui, as 2 porcas nos prisioneiros do cabeçote, é legal você dar uma encostada aqui no cano do pré-aquecimento, porque é muito comum às vezes você apertar ali, isso daqui não encaixar direito e você vai acabar querendo forçar aqui, pode acabar estourando um prisioneiro. Então encosta, isso vale no caso de você estar trocando um escapamento, tá? Aqui, como a gente está usando escapamento original, que as peças já estavam encaixadas uma nas outras, você não tem tanto problema. Mas se você vai trocar o escape, fica bem atento para você não forçar isso daqui além
do que deveria, porque você pode acabar quebrando um dos prisioneiros. Capa da ventoinha já no lugar, enquanto a Bianca foi tomar um suco. Falta eu apertar aqui essa abraçadeira. Já passei o cabo do acelerador, o cabo do afogador. E devagarinho o Fusquinha tá ganhando forma de novo. Falta eu colocar 2 parafusos, um de cada lado aqui, e para que eu possa montar o chicote. O chicote desse Fusquinha tá intacto, tá? O demais é o fio vermelho com a listra preta, o mais grosso. O DF é o verde, que eu vou apertar ele aqui agora. E o marronzinho, ele é o D-, e na verdade é um terra. É um aterramento que vai ligado no chassi do carro. Positivo pós-chave aqui. E o último e mais comprido fio do chicote do Fusquinha é o interruptor da pressão do óleo, que vem aqui embaixo. Fusquinha quase pronto. Eu e a Bianca, a gente está bastante ansioso para a partida, mas a gente vai precisar se conter um pouco, porque a gente vai fazer uma pequena modificação, uma pequena, mas muito desejável modificação aqui no distribuidor do Fusquinha do Carlos. A gente vai tirar o platinado, o condensador, e a gente vai instalar um Hot Spark. Primeiro e maior pré-requisito de todos quando você for instalar o Hot Spark, ele precisa ter uma malha de aterramento entre o corpo do distribuidor e a mesa, porque senão você acaba tendo um ruído elétrico, mesmo com platinado. Você pode ter um ruído elétrico no chaveamento da bobina. Isso vai representar falhas. O distribuidor do Carlos, ele estava com esse pedacinho de fio aqui tentando simular o aterramento. Eu tirei e usei a malha de aterramento. Tonela, onde eu compro isso daqui? Loja de eletrônica, é uma malha de soldadora, tá? Isso daqui, para quem gosta de mexer com a parte de eletrônica, de ficar soldando componentes, alguma coisa assim, ferro de solda é na mesma loja que você vai encontrar, tá? Tem várias marcas, vários modelos, e ela tem a flexibilidade que você precisa para não impedir o movimento da mesa. Eu tirei a cápsula de avanço somente para poder mostrar para vocês como que está soldado. Agora eu vou montar a cápsula de avanço de novo para a gente poder montar o Hot Spark. A cápsula já foi montada. Agora, quando você for montar o seu Hot Spark, vem um pequeno saquinho aqui, que é esse daqui. É a pasta térmica, que ela vai ajudar a transferir o calor do corpo do Hot Spark para dissipar na mesa do distribuidor, tá? Então você vai precisar abrir o saquinho e passar um pouquinho da pasta aqui. No caso desse, que é o distribuidor somente de vácuo, o Hot Spark é desmontado. A base dele, você precisa soltar 2 parafusinhos Allen para poder fazer a instalação. Eu não vou abrir o saquinho, por quê? Porque eu tenho aqui uma pasta térmica num pote maior, que é a que eu vou usar, tá? Então é mais ou menos isso daqui, ó, que você vai acabar fazendo para dar o melhor contato possível. Depois que você garantiu que você tem a pasta térmica aqui, você vai virar. Claro que a gente lavou o distribuidor antes, tá? Então não tem nada, não tem graxa, não tem óleo, não tem absolutamente nada que possa dar algum problema. Coloca o parafusinho que vem, que é um parafusinho Phillips com a cabeça chata. Ele já está montado na posição. Agora a gente vai montar o Hot Spark, o sensor do Hot Spark. Antes da gente montar, esses 2 fios eles vão ter que passar pelo furinho por onde passava o fio do condensador. E esse distribuidor ele é bem ruim o encaixe, porque ele atualmente é de plástico, ele não tem a mesma flexibilidade que provavelmente teria no projeto original. Felizmente a guarnição aqui do Hot Spark, ela é de borracha e ela vai se acomodar ali perfeitamente. Então, Tonela, não passa um por vez, ó, que passa certinho, tá? Depois você vem, encaixa a guarnição aqui, dá uma puxadinha
igual a gente fez, ó lá. E ele já fica perfeito, muito bem instalado aqui, e praticamente ele consegue uma coisa que o distribuidor original não tem. Ele fica quase, pelo menos aqui na parte de baixo, ele fica quase que à prova d'água. Então agora o que eu vou fazer? Aqui também vai um pouquinho da pasta térmica, tá? Eu vou começar a puxar os fios aqui para a gente não ficar com excesso de fio. Aqui embaixo eu vou passar mais um pouquinho de pasta térmica, lembrando que eu tenho pasta à vontade aqui, tá? Mas o que vem no kitzinho já é o bastante. Agora que eu passei a pasta, eu vou poder colocar ele na posição. Existem duas roscas aqui no suporte. Com uma chavinha Allen, eu vou colocar esses dois parafusinhos minúsculos que vieram aqui no kit. Já está preso. Agora eu só vou puxar os dois fios. Não vou deixar eles muito esticados, mas também não posso deixar com muita folga, porque senão ele pode acabar pegando no rotor do distribuidor na hora que ele estiver girando. E por último, se você não montar essa peça que vai no eixo, que na verdade é o ímã que vai dar o sinal pro sensor, não vai funcionar nunca. Aqui não é o lugar de você colocar a pasta térmica, tá? Aqui ele só vai ficar encaixado dessa maneira. Então é muito fácil montar um Hot Spark, é algo que de fato é surpreendente porque funciona muito bem. E agora a gente só vai colocar o rotor e a gente pode montar o distribuidor no carro. Distribuidor na posição, não tem segredo nenhum. Positivo da bobina junto com o positivo pós-chave de ignição, o 15 que está chegando aqui. Fio vermelho negativo da bobina, que é onde vai vir o chaveamento do Hot Spark. O fio preto, acabou. Tonela, liguei o meu invertido, um abraço. Queimou e não tem como nem o fabricante, nem o Rodolfo dar uma garantia de se você ligou invertido. A ligação mais comum, que no caso do meu módulo de ignição que as pessoas acabam queimando, o manual do módulo de ignição, ele indica a ligação dos fios, por exemplo, o vermelho no positivo pós-chave, ou no positivo da bobina, e o negativo aqui. Às vezes a bobina da pessoa está invertida, ele ainda vai lá, olha, ele não percebe que o positivo pós-chave está ligado no negativo. Ele liga o módulo invertido e queima. Mesma coisa vai acontecer no caso do Hot Spark. Então está instalado da forma correta. O que eu vou fazer agora? Vou colocar a chapa que está faltando aqui embaixo e a gente vai passar as mangueiras também que faltam. Bom, mangueiras de combustível já estão passadas. A gente usou Balflex desde da tubulação ali até o carburador. Tô perdido agora, como sempre, na montagem dos cabos de vela, mas é muito fácil. A gente lembra que esse daqui é o cilindro número 1, tá? O cilindro número 1 é esse daqui. Esse daqui é comprido, intuitivamente a gente joga aqui. 1, 4. Então, esse daqui é o 4, não tem o que pensar ou o que discutir. 1, 4. Esse daqui é o 3. Encaixa aqui. Pronto, agora para o outro lado eu vou passar eles por baixo do dínamo. 1 e 2. Tá? Não tem o que dar errado se você seguir esse esquema. Lembrando que é um esquema que a gente já está muito familiarizado no caso do Fusca, mas independente do número de cilindros que o carro tiver, basta você seguir a ordem de ignição que você normalmente vai encontrar marcada no bloco ou alguma coisa assim. E se você tem dúvida a posição dos cabos, tira a tampa do distribuidor, dá uma giradinha aqui e vê para que lado que ele está girando, sentido horário, sentido anti-horário, e aí fica fácil para você sincronizar teu motor aí sem muita dor de cabeça. O óleo agora é praticamente a penúltima coisa que falta a gente fazer. A última é a abraçadeira que segura o dínamo, que eu esqueci de apertar no momento que a gente estava passando os cabos de vela, eu percebi. Já o filtro de óleo já está cheio, tá? Então eu vou respeitar a capacidade do cárter em torno de 2,5 litros.
Provavelmente depois que o carro esquentar, que sair todo o ar das mangueiras, a gente vai ter que completar com mais alguma coisinha aí. Pronto, tá tudo montado. Então agora a gente vai chamar a Kátia para dar a partida. No momento que ela dá a partida, a gente vai aproveitar para duas coisas. Primeiro, para fazer com que o óleo circule por todo o sistema de lubrificação novo. E segundo, para que a gasolina chegue até o carburador. Como vocês viram, eu deixei propositalmente o carburador vazio. Aproveitando, desliguei a ignição para a gente não ter o risco de uma partida do motor antes do momento que a gente de fato queira. Até a luzinha verde apagar. Na hora que... Pronto, mais uma vez. Pronto, agora a gente vai lá e vamos ligar a ignição, Bianca. Aqui dentro. Olha, aparentemente a gasolina já chegou aqui. Eu vou ligar a ignição. Não tenho certeza se ele vai funcionar. Por quê? Porque a gente não mexeu, na verdade, na braçadeira do distribuidor. Tá, teoricamente estava no ponto, porque o carro estava andando. Mas a gente, depois que instala o Hot Spark, não tem certeza de como que vai ficar o ponto de ignição. Então, para facilitar a nossa vida, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou fazer uma pequena gambiarra, que eu vou adiantar arbitrariamente o ponto e a gente vai tentar, deixa eu ver se isso aqui tá, esse daqui é o fio da luz da placa, a gente vai deixar aqui, o resto tá tudo ligado em ordem. Espera um pouquinho, Bianca. Pronto, agora que a gente trocou de posição, pode tentar dar partida, eu vou acelerar aqui. Esse barulho esquisito é porque a polia, ela infelizmente, ela tá pegando naquela chapinha que eu martelei. Tá? Eu vou dar uma desligada e eu vou tentar entre a polia e a chapinha dar uma empurrada na chapinha para lá. Essa polia, ela tá com um pequeno empeno, nada que comprometa. A gente desceu o fusquinha dos cavaletes. Eu só manobrei ele, a gente vai sair para a primeira volta agora. E eu acabei usando a pistola de ponto para ajustar o ponto. Nesse momento eu percebi, talvez eu tenha feito um diagnóstico errado, ou talvez eu dei o azar da cápsula ter dado algum problema bem no momento que a gente tirou ela para instalar o Hot Spark. Mas o distribuidor estava sem avanço. Como aqui a gente só tem o avanço a vácuo, e não tem como o motor funcionar sem essa cápsula, eu acabei colocando uma usada que eu tinha aqui, porque de imediato eu não encontrei aqui próximo de casa uma desse modelo para vender. Então o motor está no ponto, 15 graus de avanço inicial, tá? Com o Hot Spark você só consegue fazer esse ajuste com a lâmpada de ponto. Além disso, a chapinha aqui, aquela chapinha que eu tinha martelado, ela estava encostando na polia. É muito fácil você acertar isso, porque na verdade eu acabei martelando ela um pouquinho mais do que eu deveria, mas é só você colocar uma chave de fenda ali por baixo e fazer um movimento de alavanca com ela, que ela dá uma encostadinha na bomba. Então agora está tudo pronto para a gente poder dar uma volta. Chegou muito bem aqui na pista de testes, embreagem muito mais macia, agora o pedal como devido curso aí, que vai dar uma segurança maior e um conforto numa viagem aí pro Carlos.
O funcionamento do motor, ainda que seja um 1300, está completamente diferente, tanto pela questão da bomba quanto pelos parafusos esféricos. Ficou muito bom e eu tenho certeza que o Carlos vai gostar bastante. A restrição, mas isso não é necessariamente um defeito e sim uma característica, é o escapamento original com essas ponteirinhas fininhas, que a gente sente que mesmo no 1300 restringe bastante o rendimento do motor. É muito difícil a gente conseguir transmitir a sensação de mudança no pedal da embreagem, mas esse Fusquinha ele tem uma característica. Foi feito algum serviço no assoalho e o limitador dos pedais foi soldado numa posição que ele não permite que os pedais fiquem na posição mais recuada, assim. Tá? Então, isso daqui acaba sendo uma característica desse. Mais importante do que uma posição relativa a carroceria é uma posição estável, uma posição constante, que não se altere da forma que essa daqui tá. Ainda que seja um pouquinho mais para frente, é a posição que o Carlos já se acostumou e não tem problema nenhum a gente manter dessa forma. Então eu consegui deixar aqui uma folga de uns 3 centímetros no pedal da embreagem. Eu vou parar o carro um pouco, ó. Uma folga de uns 3 centímetros no pedal da embreagem. Agora eu vou apertar a embreagem. Antes ela não chegava até ali, agora ela chega e encosta na carroceria, porque por conta do desgaste que existia antes, a regulagem dela já estava na metade do curso. Então agora, olha, quando a gente começa a tirar o pé, ele não anda. Ele vai começar a andar aqui, o que é excelente. Por quê? Porque às vezes a pessoa está com preguiça de pisar na embreagem até o final, e mesmo se ela pisar, vamos dizer, numa emergência, ou se o pé ela pisar de uma forma errada e pisar mais ou menos até a metade, não vai desengrenar o câmbio do motor, e a troca de marcha consegue ser feita normal. Aqui eu tenho a folga do pedal, tá? Que eu acho que está bastante aceitável, mesmo porque a gente tem que considerar não somente essa folga, mas como o quanto você precisa tirar o pé para o carro começar a andar. Se você deixa muito estrangulada a embreagem, que você começa a tirar o pé, o carro já começa a andar, é ruim. Isso daí na prática o pedal ficaria muito para baixo. O outro extremo também é ruim, você não ter folga nenhuma, tá? Você ter isso daqui já acionando a embreagem. É ruim por quê? Porque você passa a ter todo um curso, não somente aqui, você pisa a metade do curso até aqui, a outra metade do curso você está só sobrecarregando as molas do platô numa posição desnecessária, que não vai fazer sentido a mola chegar naquela posição, porque ela não precisa. Com isso também você tem um desgaste mais acentuado aí da embreagem. Então agora a gente chegou numa boa regulagem. O Carlos vai ficar bastante contente. Não sei se no vídeo dá para perceber o barulho do Fusquinha, como ficou diferente em relação à primeira volta que a gente deu nele. Tá, eu vou dar uma aceleradinha aqui agora. Ó. Mas o que a gente ouve mesmo agora é somente o barulhinho do escapamento, ó. E ele tá respondendo muito bem. Claro, a gente fez pequenos detalhes aí. O Hot Spark ajuda nisso, o ajuste do ponto ajuda, a troca da cápsula, ainda que por uma usada provisoriamente, vai ajudar também na aceleração e no rendimento de uma forma geral do motor. Mas certamente a grande diferença na questão do motor
oferecida pela bomba de óleo, pelos parafusos, a regulagem que a gente conseguiu fazer, descarbonização do eixo de balancins, e na questão da dirigibilidade, certamente a embreagem vai deixar o Carlos muito feliz, porque o carro está muito diferente do que ele chegou. Bom, a gente agradece então ao Carlos pela oportunidade de mostrar esse 73 maravilhoso, um Fusquinha real, ainda que tenha sido um Fusquinha bastante usado na vida dele. Hoje ele é vamos dizer assim, um brinquedo que o Carlos usa em momentos especiais e finais de semana, tá? Ele tem outro carro e a gente agradece, Carlos, muito obrigado pela oportunidade da gente mexer nesse Fusquinha. Eu acredito que você vai gostar bastante do resultado. Quando você ver esse vídeo, você já vai ter andado bastante, a verdade é essa. E muito obrigado a todos vocês que assistem os nossos vídeos e até a semana que vem.